Hoje é dia 3 de julho de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Estou aqui na Bahia, precisamente na cidade de Bom Jesus da Lapa, aqui numa casa de encontros, é o CTL, Centro de Treinamento de Líderes, e estou aqui com um grupo, parte que construiu um filme sobre Canudos e Antônio Conselheiro. Vamos conversar com o pessoal aqui. Bom dia, Mendel, tudo bem? Bom dia. Beleza. Mendel, primeiro eu quero assim dar os parabéns e dizer que eu fiquei emocionado com centenas de pessoas ao assistir ao filme que vocês fizeram sobre Canudos e sobre Antônio Conselheiro, né? O Mar de Antônio Peregrino, não é? É. Então, Mendel, se apresente e apresente a companheirada aqui para que o povo que vai nos acompanhar também através da TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC-BH, e também através da internet, possa conhecer um pouquinho da beleza que é Canudos e que esse filme, O Mar de Antônio Peregrino, vai semear pelo Brasil e pelo mundo afora. Obrigado, eu acho que nós ficamos tocados da mesma forma por podermos estar aqui e toda essa recepção calorosa que a gente recebeu. Estamos aqui em Bom Jesus da Lapa, né? Hoje está terminando a 39ª Romaria da Terra e das Águas da Bahia, né? Uma maravilha de espiritualidade profética, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Mendel, eu nasci na Holanda. Quando eu tinha 8, a minha família toda imigrou para o Paraná, sul do Brasil. Então, eu fui criado no Brasil. Seu sobrenome? Hardeman. E com 18 eu voltei para a Holanda fazer faculdade lá. Conheci a minha esposa, Suzane, que hoje é companheira de trabalho. Sobrenome, Suzana? Dick, eu acho. Suzane Dick. E acabei ficando por lá, mas na verdade a história de Canudos A história de Canudos acabou me puxando de volta para o Brasil. E 10 anos atrás, vai fazer quase 10 anos que eu e a Suzane pela primeira vez visitamos Canudos, que é uma história que me fascinava desde menino, ouvindo aquela história na escola, com parte da matéria de história. Então, no começo de 2007, a gente visitou Canudos, se sentiu tão em casa que eu pensei, eu acho que esse vai ser meu próximo filme. Sem saber que ia ser mais de 7 anos de trabalho. Você já tinha feito outros filmes antes? Eu tinha feito uma série de curta-metragem, um longa, mas que era um projeto bastante simples. E esse filme ficou... A gente começou pensando que seria simples e se tornou cada vez maior e mais abrangente. E então voltamos para a Holanda, fizemos um projeto, conseguimos verba conseguimos apoio de pessoas, na verdade. O filme começou com um tipo de crowdfunding. Pessoas na Holanda e na Alemanha, a Suzane é alemã, que achavam que esse filme precisava ser feito mesmo, nos apoiaram, voltamos aqui. E foi aí que conhecemos todo o pessoal que está aqui ao meu lado. O Daniel mora... Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Que beleza. Ele mora no Rasinho, morava na época no Rasinho com o avô dele. O avô tinha 93 anos, só os dois na casa, um apaixonado pelo outro. E filmamos o Daniel, filmamos o avô dele. O avô dele, infelizmente, não viu o filme terminado, ele morreu pouco antes de fazer 100 anos. Todos aqui são da comunidade lá de Canudos? Todos são de comunidades nos arredores de Canudos. Ah, tá. No município de Canudos. Porque um detalhe aqui, para quem está muito distante, o território de Canudos mesmo está inundado, né? Pela represa, não é? O lugar onde estava a cidade de Canudos, a cidade fundada por Antônio Conselheiro, hoje está embaixo da água. Que é o lugar onde foi encontrado, quando a guerra de Canudos foi destruída pelo exército, o exército destruiu, foi de casa em casa, destruiu tudo, e achou algumas escrituras de Antônio Conselheiro, entre outros, aquela profecia que eu acho que o Brasil todo conhece: o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. E
o local onde essas profecias foram encontradas, o local onde estava essa cidade que foi destruída, hoje está embaixo da água. É uma das grandes barragens. É o rio Vaza Barris. Rio menor não é o São Francisco, está a uns 150 quilômetros ao sul do São Francisco. Na época era a maior barragem da Bahia. Hoje, depois construíram um Sobradinho, construíram outros que maiores ainda, mas na época, em 69, era a maior. Então essa profecia se tornou, podemos dizer, realidade, porque o lugar não é mais sertão, é mar agora. E então o nosso filme foi gravado em comunidades ao redor do açude. Ali está o Adailton? O Adailton. grande Adailton. Isso. Ficamos hospedados um tempo na casa dos pais dele, depois ficamos hospedados na própria casa dele. Nos tornamos muito amigos e ele e a esposa dele, a Lady Van, A Lady Van, a esposa. Que beleza. eles foram filmados também, só que infelizmente não pudemos incluir todas as pessoas filmadas no filme. A Lady Van foi catar caju, as filmamos assim e com a filha deles. Quer dizer, todos são personagens do filme, uns explícitos e outros implícitos. Mas quando o filme sair em DVD, todas essas cenas que não entraram no filme vão estar no DVD. Então, eles vão acabar todos saindo no DVD. Mendo, e o filme tem 1h30 de duração? Isso. E o DVD está dependendo ainda de algumas coisas, entre outras verbas, e é para ser lançado para o final do ano, começo do ano que vem. Ah, beleza. E A Marli, tudo bem, Marli? ela é neta da mulher mais forte que eu já encontrei na minha vida. Como é que chama? A vovó? Otacília. A dona Otacília. Que está no filme, realmente é muito comovente a participação dela. No filme ela tem 70, Ah, é. hoje ela tem 78 e ela vai buscar lenha de uma forma que você não acredita o que está vendo. Ela tinha uma bola de fogo passando na caatinga. Josefa Beatriz. A gente conhece por Zefinha. E a gente conheceu ela no Rio do Vigário, a comunidade do Rio do Vigário, onde ela morava com a mãe dela e com o filhinho dela. Ela explica, no filme ela explica a situação da água, do consumo de água, da água não filtrada, água que sai amarela da barragem, que as pessoas tomam daquele jeito. Que é buscada uma turma no caminhão-pipa, né? Pipa. E outros buscam também no jeguinho, no latão, não é? Para não deixar os animais morrer de sede. Porque nessa época estava muito seco. E aí a barragem tinha um pouco de água que não durava muito tempo. E a água já meio barrenta, né? Se desse era 2 meses para carregar de jegue, né? Mas para carro-pipa não ia durar mais esses 2 meses. E aí, Zefinha, isso aparece no filme, às vezes que aí não era só para os animais, as pessoas também bebiam daquela, vocês estavam bebendo daquela água, não é? Porque até mesmo nem todo mundo tinha cisterna. E a água que ia colocada na cisterna era mais para consumir, né? O ser humano. Porque até para lavar na barragem, carregar para os animais e o carro-pipa colocava para beber e cozinhar. A Marli, Marli, beleza, Marisa. Marli? Marisa, A Marisa. uma grande amiga da Zefinha, Prima também. prima também. Prima. Ela está no filme. Ela não está no filme, a gente lavou justamente o que a Zefinha falou, lavando roupa na barragem, aquela mesma barragem de onde é tirada a água para o consumo humano. E ela infelizmente não está na versão do final do filme, ela vai estar no DVD. E ela mora na casa, ela está. É o teu pai ou o teu avô, Chico? É pai. É o pai. O pai dela, o Chico, ele também não saiu no filme, mas foi filmado tratando carne de sol. Então, colocando sal e pendurando no sol para secar, que é a forma como eles conservavam a carne. Na época que a gente começou a filmar, ainda não tinha energia nessas comunidades. Então, ninguém tinha geladeira. E durante esses 7 anos que a gente levou para fazer o filme, muitas coisas mudaram. Hoje eles têm energia, tem até um tanquinho de lavar roupa.
E hoje a carne é conservada em geladeira, em parte. Mas também ainda botam sal e secam, porque é a tradição e é o gosto, né? O filme leva 1h30 e a gente... É um longa-metragem, né? É um longa-metragem, é uma viagem mesmo. Né? Quem viu o filme e se deixa levar, depois sente que esteve em Canudos. É o que as pessoas muitas vezes me dizem, é como se eu tivesse estado lá, é como se eles agora fossem meus amigos. A gente fez um resumo, um pequeno trailerzinho do filme de 2 minutos, que dá uma boa ideia da atmosfera, do conteúdo do filme. Então a gente chegou em Canudos com a intenção de procurar pessoas nas comunidades e na verdade, com a pergunta o que significa viver aqui e quem você precisa ser para poder viver aqui e o que o viver aqui faz com a pessoa. E eu diria ir à procura da alma das pessoas de Canudos, da alma da história de Canudos. E então, nesse processo, a gente encontrou todas essas pessoas maravilhosas que hoje são nossos amigos. Inclusive, vocês colocam no filme que Canudos foi destruída 3 vezes, né? Foi. Pois é. Então, a gente gravou a vida diária deles, compartilhou a vida diária deles, viveu com eles, pousou na casa deles, comemos a mesma comida, acompanhamos eles nos trabalhos diários. E lá nas comunidades vocês encontraram inclusive uma escritora, não foi? Uma cantora, uma poeta, poetisa, Maria do Carmo. Ela mora no Bendegó e Canudos foi destruído uma vez, foi fundado por Antônio Conselheiro, foi destruído pelo exército. Isso no final do século XIX, né? Final do século XIX. E depois alguns sobreviventes voltaram, fundaram uma segunda Canudos. E essa segunda Canudos é onde nasceu Maria do Carmo e várias outras pessoas que também estão no filme para contar sobre essa segunda Canudos. Nos anos 40 chegou a segunda vez, o governo voltou a Canudos. Primeiro tinha vindo para destruir com o exército, depois veio com a mensagem: vamos construir uma barragem aqui. E as pessoas que moravam lá, muitas não deram muita fé, porque o governo sempre vem prometer coisas que não acontecem. Começaram a construir a barragem, disseram: vocês têm que sair de casa porque a água vai vir. A maior parte das pessoas saíram, mas algumas ficaram. E essas últimas pessoas que ficaram, realmente ficaram até o dia em que a água veio. E tiveram que sair das casas porque a água estava invadindo as casas. Muitos nem acreditavam que a água ia subir tanto, né? Isso. Pois é, porque os engenheiros que haviam construído a barragem haviam feito os cálculos deles, disseram: a barragem está pronta 10 anos para o açude encher. Encheu dentro de 24 horas, um dia e uma noite. Uma noite de chuva, um dia de água vindo, pronto. Isso em 1969. Isso. No aniversário de Antônio Peregrino, de Antônio Conselheiro. E a Maria do Carmo, perdeu a sua casa, perdeu tudo que tinha, a sua terra, e a mãe dela era repetista, sempre escrevia textos, poemas. A mãe dela havia morrido pouco antes, e quando ela perdeu tudo e Canudos desapareceu, ela começou a escrever. Ela escreveu poemas, escreveu uma canção, que é a canção final do filme, que é a primeira canção que ela escreveu, Ai Canudos, a saudade de matar. E ela tem uma caixa de sapato cheio de textos, de poemas, de músicas. No filme aparece ela folheando assim, procurando nos textos. Ela falou: eu organizei aqui, mas quanto mais organiza, mais difícil fica de encontrar. Pois é. E depois tem a terceira Canudos, que eu diria que são as ruínas. Canudos desapareceu embaixo da água e nos anos 90 teve uma seca muito grande. As ruínas da igreja de Canudos apareceram. Só os arcos dela. É uma imagem linda de ver. E aí organizou-se uma romaria que foi até essas ruínas. Romaria de Canudos. Isso. E eu diria que essa é a terceira Canudos. É a Canudos que se universalizou e que agora carrega a ideia de Canudos, a ideia da luta contra a exclusão social, contra qualquer tipo de exclusão, carrega para o mundo todo. E talvez o nosso filme seja uma parte dessa terceira Canudos, então, que
que não morreu, que ela está viva, porque todos que carregam essa ideia na alma e no peito são canudos. Essa romaria ela termina com uma frase: nós também somos canudos. Ô Mendel, vocês trabalham no filme, o filme ele é envolvente, comovente, é impossível assistir ao filme sem chorar, sem se comover e sem assim, se comprometer. Essa 39ª Romaria da Terra das Águas aqui, eu acho que é uma das grandes belezas aqui, aos pés aqui na Gruta do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foi vocês terem trazido esse filme para apresentar para centenas de pessoas aqui, de romeiros e romeiras da Terra e das Águas. Muita gente pergunta assim, por que a crueldade do poder central brasileiro através do Exército foi tão covarde com Canudos, né? Diz que parece que quase metade do Exército brasileiro foi usado em várias campanhas para arrasar, matar quase todo mundo, inclusive Antônio Conselheiro, né? Pela pesquisa que vocês fizeram ao longo de mais de 7 anos, realmente tem sentido aquela ideia de dizer assim que, olha, Canudos, a comunidade de Canudos, com Antônio Conselheiro, promovia várias libertações, emancipações, mas basicamente 3. Libertava o povo diante das garras dos fazendeiros, porque aí o povo não precisava continuar sendo escravo dos fazendeiros, ia lá para a comunidade onde a terra era comum, trabalhar vida comunitária. Libertava das garras da igreja instituição, porque aí os padres não tinham mais poder de ficar mandando o povo e o povo não tinha que ficar fazendo as doações só para a igreja. E libertava também do Estado, porque inclusive Antônio Conselheiro animava o povo a parar de pagar impostos. É por aí? Bom, os impostos na época eram ridículos. Alguém estava na feira, nem tinha vendido nada e vinha o cobrador de impostos cobrar metade do valor que estava lá. Então, muita gente, claro, o povo, todos ficaram com raiva, e Antônio Conselheiro foi uma das pessoas que canalizou esse rancor do povo, que era completamente justificado. Eu acho que a reação contra Canudos, a destruição de Canudos foi medo, foi pânico. Aqueles que tinham o poder e viram que Canudos estava fora do alcance do seu poder, entraram em pânico e temos que destruir esse lugar, porque Canudos foi crescendo cada vez mais. Quando Canudos estava no seu auge, era a maior cidade do interior da Bahia e quase a maior cidade do interior do Brasil. E poderia, inclusive, inspirar outras lutas. Quem sabe? Se multiplicar para muitos outros lugares, né? Então, eu acho que foi puro pânico, assim. E foi tudo mal planejado também. O exército não tinha ideia de onde estava indo, completamente despreparado. Então, eu acho que foi uma reação de pânico mesmo. E eles precisaram de 1 ano para destruir aquele lugar. Bom, naquele tempo quando foi gravado o filme estava muito difícil porque tinha muita seca. Você é o Daniel, né? O Daniel. E também era difícil de buscar comida para os animais, estava morrendo muito animais. E também tem gente que não sabe como a gente vivia lá, que é muito difícil viver. Quando foi gravado o filme, vivia lá. Marli, quando a gente, um casal completamente desconhecido de um outro país, chegou no rasinho, apareceu lá, conversou com as pessoas, falou: queremos ficar aqui um tempo, conversar com vocês, filmar vocês. O que passou pela tua cabeça? Você tinha o quê? 16 anos? Mais ou menos. Mais ou menos isso. 16 anos. O que passou pela minha cabeça foi o seguinte. Assim, vocês foram lá conversar com a gente e tudo, mas eu não sabia que vocês iam fazer esse filme. Eu pensei que vocês estavam fazendo uma visita para saber como a gente vivia naquele lugar, mas não sabia. Eu vi vocês filmando a gente e tudo, mas eu pensando que vocês só estavam tirando foto, para vocês saberem onde você mora, vocês saberem como a gente vivia ali. Você mostrar outras pessoas como a gente viveu, carregando lenha, inclusive, né? Que a gente lá vive assim,
buscando lenha na cabeça para cozinhar. Eu perdi minha vaca que eu gostava muito e ele me deu outra. Ela morreu e ele me deu outra, porque a seca tava muito, sabe? E foi muito sofrido. Não só a minha, quanto outras e outros animais da gente também morreu, sabe? Foi muito difícil pra gente. E eu, que morava sozinho com ele, era bem apegado a ele sempre me ajudou muito. Mas quando eu precisei, assim, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Então, naquele tempo, eu ajudava muito ele, que a gente tinha animais para cuidar, buscar comida longe, dar água todos os dias. Inclusive, a gente tinha um rebanho de vacas que tinha de dar água todos os dias à tarde. Todos os dias eu ia com ele, às vezes eu ia só. Tirar leite das vacas também. Então, era bem pegado a ele e foi bem difícil essa época pra gente viver. Eu também era pequeno, tinha 9 ou 10 anos, mas eu já sentia isso, que era difícil. Mas agora tá muito melhor, né? Que eu era muito pequeno, mas deu pra sentir, sabe? Eu senti o sofrimento do meu avô também, ele sofria muito com isso. E ver as perdas assim que a gente, das coisas que a gente gostava, que a gente perdeu, foi bem sofrido. Daniel, e você percebe que, claro que você já anda pelo Brasil afora, que tem muita gente no Brasil que não conhece essa realidade que o povo de Canudos, e não só de Canudos, mas de grande parte do interior do Brasil passa? Tem gente que nem percebe que a gente passou por isso e às vezes ainda passa, né? Mas tem gente que nem liga para isso, mas quem quiser se interessar de conhecer um pouco de Canudos ou como a gente vive, é muito importante para saber também que tem gente que ainda passa por muita dificuldade, sabe? Daniel, pode até ir lá, quem quiser pode ir visitar? Pode visitar, as claro. Comunidades lá de Canudos? Pode chegar lá, filmar, tal, saber como é que vive, que vão achar muita coisa interessante que eles não conheciam. Quando o filme estava pronto, a gente quis dar a estreia do filme para Canudos. Mostrar a eles a primeira vez que o filme foi mostrado no Brasil foi às margens do açude. E depois passamos por todas as comunidades. Fizemos uma turnê com um cinema itinerante, projetando da forma mais simples possível. A ideia era só precisamos de um grupo de pessoas e uma parede branca. E paredes brancas, toda a comunidade lá tem. E a gente trazia o equipamento necessário e mostrou o filme. E aí nasceu a ideia de espalhar o filme pelo Brasil da mesma forma. Quer dizer, não através de uma distribuidora, cinemas, mas simplesmente diretamente com o público. O público, alguma pessoa que queira ver o filme, é só organizar um grupo de pessoas para vê-lo, procurar uma parede branca e nos convidar a vir. E estamos tentando criar um cinema itinerante, o que chamamos de cinema itinerante de Canudos, com esse pessoal de Canudos que a gente trouxe agora para cá, para que aqueles deles que queiram, que gostaram da ideia, que queiram levar adiante a ideia, para que eles viajem o Brasil mostrando o filme. E não só o filme, mas também estando presentes para falar. Seria mais um encontro também das pessoas, do público com eles, com nós. Não só um filme, mas mais um encontro mesmo da história deles, do amor que eles têm, o carinho que a gente recebeu deles. A gente quer dar a volta a essa coisa também. Devolver. A Suzana e Mendel, claro, é uma proposta de cinema bem diferente, né? Porque você, Mendel e Suzana, vocês são cineastas, já fizeram vários outros filmes, né? Então tá ficando claro assim que o objetivo de vocês, ao fazer esse filme, não foi o interesse comercial de ganhar dinheiro, igual muita gente faz filme aí, e depois o principal objetivo é passar nos cinemas e quanto mais render economicamente. Vocês estão com outros objetivos, né? Eu acho que o objetivo foi nascendo, foi se criando enquanto a gente fazia o filme. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi: essa história precisa ser contada. Todo mundo precisa ouvir essa história. E em seguida, a experiência que a gente teve com eles, com o povo de Canudos, se outras pessoas puderem ter essa experiência através do filme, eu acho que foi isso que a gente tentou alcançar com o filme, que eles se sintam que eles sintam a experiência que nós tivemos lá, e que eles sintam por Canudos o que nós sentimos por Canudos.
E eu acho que essa ideia de devolver o filme a eles, para que eles mesmos agora possam viver da sua própria história, que isso seja não só uma fonte de passado, de raiz, mas até uma fonte de renda de pessoas de Canudos que agora podem viajar ao Brasil mostrando o filme. Eu acho que isso fortalece essa ideia de não fazer um filme e espalhar um filme, mas realmente espalhar a história de Canudos, a conexão que a gente tem com Canudos, Brasil afora. Não, sem dúvida. Pela experiência aqui na 39ª Romaria da Terra das Águas, aqui em Bom Jesus da Lapa, isso é uma coisa mais emocionante, de assistir ao filme com a presença de alguns dos muitos personagens, né, que são imprescindíveis, que ajudaram a construir o filme. E aí, após a apresentação, tem inclusive um tempo de diálogo, né, de debate, perguntas, respostas, e isso é muito bom. Eu acho que fortalece, sem dúvida, para que realmente Canudos seja cada vez mais revivificado, né? Não morrer. Agora, Mendel, quem se interessar, qual o contato? Eu estou vendo aqui, vamos mostrar aqui. Isso aqui é um folheto meio amassado. Esse é o folheto do filme. Esse é o título do filme, né? O Mar de Antônio Peregrino, Cinema Itinerante Canudos. E aqui do outro lado está um pouco da história. Tá. Canudos não é o céu, mas Deus mora lá. Uma utopia sertaneja que foi varrida do mapa 3 vezes, mas que se recusa a morrer. O mar de Antônio Peregrino, o sertão vai virar mar e o mar virá sertão. Cinema Itinerante Canudos, tem o site, né? www.antonioperegrino.com. Quem estiver interessado em convidar o Cinema Itinerante para vir mostrar o filme, visita o site e ali se encontra toda a informação necessária e também o contato para convidar o filme, para vir se mostrar. Na entrevista que a gente fez ontem, você fez umas observações muito boas, eu acho. Você pode repetir? Posso. Primeiro, Você é Leidivânia, né? Meu nome é Leidivan, moro no Razinho, município de Canudos. Então hoje eu estou aqui por causa de que ele me convidou para me vir, um convite. Primeiro eu não aceitei, segundo eu aceitei, dei uma surpresa para eles. E aí, primeiro agradeço a Jeová Deus, né, por estar aqui todos reunidos. Fizemos uma boa viagem, graças a Deus. Daqui, espero que daqui para frente também uma ótima viagem. E primeiro também quando ele chegou em casa, eles pediram uma oportunidade de ficar lá. Falei, bom, umas pessoas que eu nunca conheci, branco, a gente tem moreno, queimado do sol. Liguei, mas eu aceito. Então, se vocês aceitarem o que eu tenho dentro de casa para comer, para beber, então tá bem. Você parece indígena, né? Um pouco. Aí eles aceitaram e pediram para eu ir catar castanha, que naquela época tinha muito cajueiro. Hoje, quando eles foram catar castanha, mas eu falou que ia filmar. Eu com minha filha Leiliane, 5 anos. Então eu fui com eles catar castanha, naquela época era para vender, para comprar alguma coisa. Foi bom de ter muitos caju, mas hoje é triste porque não tem mais cajueiro. Então os cajueiros já se acabaram. E aí por quê? Por causa da seca? Por causa da seca, que eles não resistem. Lá é muita areia e aí os cajueiros acabaram. E aí hoje a gente fica triste por isso. Né? Cada dia que se passa, por umas coisas melhora, mas por outras piora. Porque não só nós, a gente que está lá, mas quanta gente passa por dificuldade que a gente vê hoje no mundo. O que tem melhorado ultimamente na comunidade da região de Canudos? Na minha comunidade mesmo onde eu moro foi a energia, né, que a gente não tinha, era candeeiro com muita fumaça, que até no filme ele pediu para mim assar as castanhas. Era fumaça, foi de noite, e aí com candeeiro, aí eu digo, não vou enxergar mais não. Então a luz para todos chegou lá? Chegou. E a água para todos? Não tem. Não tem? Não, só de carro-pipa mesmo. Aí eu ia te perguntar do outro lado agora, o que continua difícil? Porque o que reuniu muita gente, milhares de pessoas lá em torno de Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro, foi a vida difícil, a escravidão correndo solta, né?
O que continua difícil para o povo da região lá? Difícil é o trabalho, né? Que a gente não tem trabalho fixo para trabalhar. Primeiro que a seca é muitas pessoas têm do que viver. Pessoas que têm seu salário, têm suas lotes por lá, e a gente não tem isso. Então a gente vive do trabalho árduo. Então, primeiro a gente tem que ter confiança em Deus e lutar, porque primeiro Ele dá, mas a gente tem que fazer a nossa vontade, força de vontade para lutar. Josefinha, como foi para você ou para vocês de viajar com nós para esse lugar aqui, para mostrar o filme aqui? Como foi o encontro de você com o público? Você pode falar um pouco sobre isso? Primeiro foi uma alegria aceitar o convite de vocês, porque até quando eu recebi a ligação foi importante, porque da Holanda, né, o Brasil é importante. Foi um pouco difícil para eu sair de lá, deixar meu filho, meu emprego também, que eu trabalho. Mas ao mesmo tempo quando cheguei em Canudos, já fui encontrando outras pessoas que a gente não tinha amizade, já fui fazendo amizade. E chegamos até aqui. Foi uma viagem longa. Aqui em Bom Jesus da Lapa, né? Da Lapa. Pensei que ia ser um pouco mais difícil, mas no final foi tudo resolvido, foi tudo bom. As pessoas para entregar os convites, agradeceram. Quando falava que era de Canudos, o pessoal já abraçava a pessoa com aquela alegria. E uma surpresa maior que nós tivemos foi para receber os convidados no salão. Foi a casa cheia. 2 apresentações e Foi. salão grande e lotado, né? Cada dia mais cheio do que o outro. Tivemos que barrar a gente porque não cabia mais. E eu acho que ficou na história porque eu mesmo não sabia que ia fazer tanto sucesso esse filme que está fazendo agora. E agradeço a Deus e a eles dois, que somos agora uma família. Até brinco com eles, né? Que nós somos os filhos deles. Estou muito feliz pela primeira vez. Eu acho que nós todos, pela primeira vez aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos partindo hoje para nossas casas, muito feliz. E agradecendo também a Deus e o pessoal que chegaram a receber nós com boa-vinda. Vocês vão voltar para Canudos e eu vou levar vocês para a TV Comunitária de Belo Horizonte e de lá espalhar pelo mundo afora nas ondas de um trem chamado internet. Que foi uma surpresa para nós. Nós nunca imaginava que ia estar sendo aqui agora filmada. Daniel chegou, nós vamos passar na televisão. Eu disse, não fala isso não, porque... E aí está sendo muito importante, cada dia mais uma experiência para nossas vidas. E é isso. Parabéns, viu? Parabéns, Suzana. Nendo, que beleza, viu? Eu queria agradecer ainda o convite da CPT, da Comissão Pastoral da Terra aqui. Na verdade, através de um contato na Áustria, que apoia o trabalho da CPT aqui. Um grupo na Áustria que patrocinou a nossa viagem para cá. E o acolhimento que recebemos aqui em Bom Jesus da Lapa, todos os romeiros e todas as pessoas que acolheram o filme, não só nós, mas também a história de Canudos, assim, de braços abertos. Muito obrigado. Que beleza. Parabéns e vida longa, e que esse filme seja visto e admirado por milhares e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. Ok. Estão gravando aqui o Frei Gilvander, hoje, dia 3 de julho de 2016, aqui no CTL, Centro de Treinamento de Líderes, aqui em Bom Jesus da Lapa. Hoje, final da 39ª Romaria da Terra e das Águas do Estado da Bahia, aqui em Bom Jesus da Lapa. Um abraço, Frei Gilvander.